Olá pessoal, hoje nós vamos comentar como seria a política externa do governo Lula caso ele venha a ser eleito nas eleições de 2022. O que ele pode reproduzir com relação ao que ele praticou enquanto esteve na presidência e o que vai diferenciá-lo com relação ao governo Bolsonaro. Assista esse nosso vídeo até o final. Curta, compartilhe e principalmente deixe aqui suas opiniões para a gente saber o que vocês estão pensando. A política externa do presidente Lula entrou para a história como a chamada política externa altiva e ativa. Vamos entender o que isso significa. Ontem eu fiz um vídeo que vocês podem acompanhar aqui, que foi sobre a política externa do governo Bolsonaro. E neste vídeo agora nós iremos comentar a política externa possível do governo Lula. Então, em primeiro lugar, vamos fazer um balanço histórico do que foi a política externa durante o mandato do presidente Lula, que durou entre 2003 e 2010. Portanto, 8 anos. Lula foi eleito em 2002, tomou posse em 1º de janeiro de 2003 e governou até a sua reeleição em 2006 e, a partir da sua reeleição, até 2010, quando ele passou a presidência à sua sucessora Dilma Rousseff. Nesse período, é importante a gente destacar que o mundo tinha uma série de diferenças com relação ao mundo atual. Primeiro que, naquela época, havia um desgaste do governo Fernando Henrique Cardoso com a sua política neoliberal, com as privatizações, as desnacionalizações, as desestatizações das empresas que tinham um grande papel na economia do Brasil. E o Brasil passou por uma situação econômica muito difícil, a ponto dos índices de desemprego, de pobreza, atingirem situações alarmantes. Então, o desemprego estava em 2 dígitos, a pobreza, a miséria e a fome eram uma realidade constante no Brasil, como voltou a ser, e o país tinha uma inserção subalterna aos Estados Unidos. O governo de FHC, uma das coisas que ficou muito característica foi quando o ministro das Relações Exteriores do Brasil, na época, o Celso Laffer, tirou o sapato para entrar nos Estados Unidos para ser revistado, algo que foge ao protocolo diplomático. Nenhum embaixador pode ser tratado dessa forma e pedir para que tire o sapato antes de entrar no país. Então isso mostra o quanto o Brasil estava desprestigiado antes do governo Lula. E quando o governo Lula ele tem início, Lula faz 2 gestos diplomáticos muito importantes. O primeiro deles é nomear Celso Amorim como ministro das Relações Exteriores. Guarde bem esse nome, porque vocês vão entender o quanto ele foi uma pessoa-chave nesse processo de transformação da política externa do Brasil. E ele colocou como secretário-geral do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, um diplomata de carreira chamado Samuel Pinheiro Guimarães. Samuel Pinheiro Guimarães, ele sempre foi um patriota, um nacionalista, alguém que pensa o desenvolvimento do Brasil, e ele havia sido demitido no governo do Fernando Henrique da sua posição e realocado para um cargo de inferioridade hierárquica no Itamaraty, porque ele é um diplomata de carreira, então ele não pode ser simplesmente descartado. Então, naquela época, ele havia feito uma declaração de que se o Brasil aderisse à ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas proposta pelos Estados Unidos, seria o mesmo que o Brasil ser anexado pelos Estados Unidos. E essa posição, na época, enfureceu o governo do Fernando Henrique, que era um governo totalmente alinhado com os interesses dos Estados Unidos. E quando Lula assumiu, uma das coisas que ele fez assim imediatamente, ele, junto com Hugo Chávez, Néstor Kirchner e boa parte da liderança latino-americana, conseguiram, na cúpula de Mar del Plata, na Argentina, sepultar a ALCA. Então, a proposta da ALCA era de que os Estados Unidos instituiriam uma área de livre comércio que iria do Canadá até a Terra do Fogo, na Argentina, que é o extremo limite da América do Sul. Ali, todas as geleiras do Canadá, que seriam os limites ao norte do continente americano. Bom, caso isso tivesse realmente acontecido, a situação seria de que todos nós, países latino-americanos, teríamos que prioritariamente comprar produtos dos Estados Unidos. Alguém poderia dizer, mas se é uma área de livre comércio, a Bolívia conseguiria vender o seu produto para os Estados Unidos.
Mais ou menos, a Bolívia é um país que não tem grandes indústrias, é um país exportador de commodities. O Brasil era um país que tinha vindo de uma desindustrialização muito grande do governo Fernando Henrique, então o Brasil também poderia passar por uma situação muito difícil caso aderisse à área de livre comércio das Américas. Então, logo nos seus primeiros anos, o governo do Lula deixou muito claro que o Brasil não aceitaria aquelas condições de aderir à ALCA. Não só o Brasil, como a América Latina como um todo, e o resultado foi que a ALCA desapareceu da agenda e hoje em dia se trata apenas de uma coisa que as pessoas que viveram aquele momento ou que estudam a história das relações internacionais comentam. Nem os Estados Unidos mais falam em algo parecido com a ALCA. A ALCA foi sepultada graças ao papel do Brasil e dos seus aliados, especialmente da Argentina e da Venezuela. Bom, continuando, isso em termos da integração latino-americana, o governo Lula ele inovou numa série de aspectos. Um deles foi o fortalecimento do Mercosul. O Mercosul era um bloco inicialmente formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E o Mercosul ele tinha um escopo bastante limitado. E ao longo dos governos Lula e também, de certo modo, da Dilma, o Mercosul ele trouxe uma série de questões mais aprofundadas que não se restringia à agenda comercial, porque o mercado comum do Cone Sul, ele durante o governo do Fernando Henrique, durante os seus primeiros anos, ele foi muito voltado à questão comercial, tarifária, mas os governos progressistas da América Latina insistiram em que o Mercosul tinha que ter instâncias democráticas, instâncias participativas, e com isso, progressivamente, o Mercosul foi tendo algumas inovações. Vale destacar que houve o ingresso da Venezuela no Mercosul. E o ingresso da Venezuela no Mercosul foi um gesto bastante importante. Quem ratificou a posição do ingresso da Venezuela no Mercosul não foi o Lula, foi a Dilma. Mas o que havia acontecido? Havia tido um golpe de Estado no Paraguai e a Dilma evocou a cláusula democrática do Tratado do Mercosul, que nenhum país que estivesse sob um regime que não fosse democrático poderia estar ativo. E na época, o único que estava segurando o ingresso da Venezuela era o Paraguai, porque o Uruguai, a Argentina e o Brasil já tinham aprovado o ingresso da Venezuela. Aí, suspendendo o Paraguai, a Venezuela ingressou, portanto, no bloco. Então, hoje, o Mercosul contém, então, mais um parceiro comercial. O correto seria que o Mercosul se expandisse para toda a América do Sul. E aí nós temos uma outra criação do governo Lula, que é a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Bom, em que condições que foi criada a Unasul? Naquela época em que o Lula presidiu o país, houve uma situação em que a guerrilha colombiana das Farc, que é uma guerrilha de esquerda, ela se refugiou no território da Amazônia Equatoriana. E o exército colombiano, na época do presidente Álvaro Uribe, bombardeou essas posições da Farc sem consultar o Equador. E o Equador sentiu que a sua soberania foi violada, o país não havia sido consultado e considerava então que houve uma agressão. Naquele momento, a diplomacia do Brasil agiu fortemente para diminuir esse conflito e colocar as negociações para que os países retomassem a diplomacia. Uma série de rodadas de negociações bastante difíceis, e o Brasil teve um empenho muito grande em pacificar, e o resultado disso foi a proposta de criar uma integração na defesa sul-americana, e aí a Unasul começou a ganhar a sua identidade. O Lula queria que chamasse Comunidade Sul-Americana das Nações, que seria a casa, mas esse nome não foi bem visto por alguns países que preferiram colocar o nome de Unasul. De qualquer forma, a Unasul tinha sua sede no Equador. À época, o presidente Rafael Correa propôs a construção ali, exatamente na linha do Equador, por toda a questão simbólica do que representa o sul do mundo estar se localizando ali. Só que com o governo Bolsonaro, a Unasul perdeu a sua importância. Mas ele tentou criar ali uma organização entre os países com governo de extrema-direita, só que um por um desses governos de extrema-direita foi caindo e a organização que o Bolsonaro propôs naufragou.
mas a Unasul e o Mercosul precisam transpassar as ideologias dos governos provisórios, porque são projetos de articulação de longo prazo entre os vizinhos. E aí, outra iniciativa bastante importante foi a construção da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos. Essa iniciativa ela partiu do México, mas teve um grande protagonismo do Brasil e também dos países sul-americanos, latino-americanos e caribenhos. E aí, o que diferencia a CELAC? A CELAC ela junta todos os países da América, exceto Estados Unidos e Canadá, e as colônias, como por exemplo a Guiana Francesa. Então a ideia é de se construir uma comunidade das nações latino-americanas sem a intervenção e a presença dos Estados Unidos palpiteando e intervindo nas políticas locais. Por quê? Porque tradicionalmente nós tínhamos a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que Fidel Castro chegou a apelidá-la de Ministério das Colônias, dado o grau de intervencionismo que os Estados Unidos utilizavam na OEA. Basta a gente lembrar que a OEA apoiou várias ditaduras militares no continente, vários golpes de Estado, inclusive recentemente na Bolívia. Contra o presidente Evo Morales, a OEA teve uma postura vergonhosa de apoio aos setores golpistas que tomaram o poder ali na ocasião da Bolívia. Bom, continuando, a política externa, então, do presidente Lula, ela teve como eixo principal a integração latino-americana, mas ela não se resumiu a isso. Nós tivemos também um processo de integração com os chamados países de língua portuguesa, que é a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o que reaproximou o Brasil de Portugal, inclusive no momento de crise, quando Portugal entrou numa crise fiscal que quase foi expulso do euro. Alguns deputados europeus de países como França, Alemanha e Itália diziam que o Brasil, que estava bem naquele momento, deveria reanexar Portugal e Portugal deveria sair da União Europeia. Para vocês verem o nível que estava a situação. Era uma realidade completamente diferente da que a gente vê hoje. Porque o Brasil estava bem, a Europa estava mal, e aí a Europa queria exatamente se livrar dos seus problemas e considerava na época Portugal um problema. Só que para o Brasil não. Portugal é um país que tem laços históricos com o Brasil, assim como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste, também conhecido como Timor-Leste, que é um país que o Brasil ajudou desde o início a sua formação e que também fala a língua portuguesa, e o Brasil tem uma cooperação histórica com o Timor, né? E aí, o Brasil também se aproximou muito da África. O Brasil realizou uma série de parcerias, investimentos, inclusive é importante a gente lembrar o papel que teve o BNDES na projeção do Brasil, tanto na América Latina quanto na África. Como que o BNDES agia? O BNDES ele não dava dinheiro como era acusado por alguns governos. O BNDES ele financiava obras com empreiteiras brasileiras que contratavam engenheiros e funcionários brasileiros que iam para os outros países, construíam essa obra com a nossa tecnologia, com o nosso conhecimento técnico e pagavam isso com juros para o BNDES. E todos esses países que o Brasil realizou essas obras pagaram direitinho. O Brasil nunca tomou um calote de um empréstimo feito por um desses países ao BNDES, como Cuba, como Venezuela e tantos outros países, inclusive na África, que o Brasil investiu. E isso é muito importante porque o Brasil estava naquele momento exportando capital. E quando o país entra na etapa de que ele exporta capital, significa que ele está projetando o seu poder econômico para fora. Vamos continuar que tem muito mais coisa. O governo Lula também, ele se caracterizou por uma aproximação com alguns países do chamado atualmente como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso foi um processo, né? Então, primeiro, o governo do Lula criou, junto com o governo da Índia e da África do Sul, o Fórum Trilateral IBAS, que era Índia, Brasil e África do Sul, que é South Africa, fica IBAS. Então esse Fórum Trilateral IBAS, ele foi muito importante porque se começou a discutir uma série de questões importantes. E teve uma outra coisa que é importante a gente dizer. O governo Lula, ele tinha como uma característica perseguir
uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, era um governo que propunha uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e assegurar, nesse sentido, uma vaga permanente ao Brasil. E aí, como que o governo Lula agiu nesse sentido? Construindo esse tipo de fórum de consultas. Aí nós tivemos dois outros movimentos bastante importantes também. Eu vou falar do BRICS mais para frente, segura mais um pouco aí, que foi o G20 comercial e o G20 econômico. Qual que é a diferença dos dois? O G20 comercial foi uma iniciativa que o Brasil teve grande protagonismo na Organização Mundial do Comércio. Então, a Organização Mundial do Comércio, depois que o Brasil conseguiu derrotar a ALCA, as propostas parecidas com a da ALCA entraram na Organização Mundial do Comércio. Então eles tinham perdido essa proposta lá e tentaram reapresentar, só que aí com o apoio da Europa. E o Brasil tinha uma posição clara. O Brasil ele pedia o fim dos subsídios agrícolas europeus, porque isso significa limite às exportações do agronegócio brasileiro no continente europeu. Entretanto, a Europa, por uma questão de segurança alimentar, não abre mão desses subsídios. E esses subsídios, eles barateiam excessivamente o preço dos alimentos de forma artificial, e isso faz com que o Brasil não consiga atingir certos mercados europeus, o agronegócio brasileiro. Então, o G20 comercial foi uma liderança espetacular do Celso Amorim, que reuniu 20 países e depois teve que mudar o nome para G20 Plus, porque passou de 20, chegou praticamente a mais de 70 países. O pessoal até falava, vamos chamar agora de G77, mas aí já tinha mais, então nunca conseguia chegar no número correto porque sempre crescia. Então ficou conhecido como G20 comercial, que foi quem implodiu aquela rodada da OMC, que propunha, inclusive, assuntos extremamente polêmicos como propriedade intelectual, como a questão do que facilitaria a biopirataria e uma série de outros temas que colocariam a economia dos países do sul global, e aí não é só o Brasil, não é só a América do Sul, não é só a América Latina, colocaria a África, colocaria a Ásia, todo mundo de joelhos às economias dos Estados Unidos e da Europa, caso isso tivesse sido aprovado. E graças a isso sim a gente pode dizer com toda tranquilidade, a liderança do Brasil, isso não prosperou. E aí nós tivemos também o outro G20, que é o G20 econômico. E o G20 econômico ele surge, ele ganha protagonismo a partir da crise do capitalismo 2008-2009. Tá? Então vamos entender um pouco o que foi essa crise e como o Brasil reagiu. Entre 2008 e 2009, nós tivemos uma grave crise do capitalismo mundial, cujo epicentro foram os Estados Unidos. A Bolsa de Nova York, ela teve uma queda só comparável com a crise de 1929. Então, essa crise foi tão perversa, foi tão violenta, que ela colocou alguns países da Europa praticamente de joelhos. E aí nós tivemos duas soluções. Alguns países que optaram pelas chamadas políticas de austeridade, que é o seguinte, já que está em crise, corta os gastos, e cortando os gastos a gente vai priorizar o que é mais importante e vamos deixar de gastar onde é secundário. O que, se você for olhar, parece até lógico no meio de uma crise. Só que nós não estamos falando da economia pessoal, nós estamos falando da economia de países. E a economia de países funciona diferente da economia sua, porque você recebe o seu salário em dinheiro, e um país, ele emite o dinheiro, ele regula a taxa de juros, ele regula a taxa de câmbio, ele regula a tributação. Então, quando um país adota um determinado tipo de política, ele tem formas de reagir para as crises. E naquela época foi a grande virada do governo Lula. Foi quando o governo Lula percebeu que era necessário fazer grandes investimentos públicos. Então, essa virada entre 2007 e 2008 fez com que o Brasil lançasse o PAC, que era o Plano de Aceleração do Crescimento. Fez com que o governo tomasse a decisão de colocar os créditos lá embaixo, reduzir os juros e facilitar o crédito popular através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Foram ali que surgiram investimentos para ter a casa própria. Foram ali que surgiram uma série de planos
para investir na indústria nacional. E naquela época também foi anunciada a descoberta do pré-sal. Juntando tudo isso, o Brasil adotou uma série de medidas de colocar dinheiro na economia em vez de tirar, como fizeram os países europeus. Qual foi o resultado dessa política do Lula? No ano de 2010, o Brasil cresceu espetacularmente 7,5%. Foi o maior crescimento da economia do Brasil desde 1980. Então foi um crescimento muito alto, um crescimento que refletia a economia real do Brasil e o clima de otimismo que se estava passando no Brasil, porque o governo fez a coisa certa. Ele colocou as empresas estatais, os bancos públicos, a máquina federal para injetar dinheiro na economia. Por quê? Porque o governo pode emitir moedas, o governo pode mexer na taxa de juros, pode mexer na taxa de câmbio, pode tributar, ele pode dar isenção, ele pode jogar recursos num determinado setor para ele crescer. E com isso, o governo do Brasil, portanto, avançou de uma forma que a gente não via desde o final da ditadura, enquanto o Brasil teve grandes índices de crescimento no chamado milagre brasileiro. Bom, aí nós vamos ter mais algumas coisas importantes também que caracterizaram o governo Lula. E aí nós chamamos atenção para a construção do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como eu disse, já havia uma ligação entre Brasil, Índia e África do Sul e já havia também algumas articulações bilaterais com a China. O Brasil também estava estabelecendo melhores relações com a Rússia. Naquela época, o Brasil percebeu que junto com os BRICS era possível se propor uma alternativa às políticas de austeridade, que era na época o que as grandes potências defendiam que os países deveriam fazer para poder enfrentar a crise. Resultado, os países que adotaram as políticas de austeridade aprofundaram a crise e os países que injetaram recursos na economia, como o Brasil, saíram da crise. Então a escolha de Lula foi correta e a escolha dos países dos BRICS foi muito por esse caminho. E nesse sentido, o Brasil então constituiu um progressivo acordo que cada vez mais se expandia com esses países. E aí fica aquela pergunta, como que o Brasil se relacionou no governo do Lula com os Estados Unidos e com a União Europeia? Bom, desde aquela época até hoje, havia uma negociação de um tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Os termos da União Europeia eram os mesmos termos da ALCA, os mesmos termos da OMC. Então o Brasil nunca assinou esse tratado e nos termos que estão propondo, espero que nunca assine, porque será a morte do Brasil em termos econômicos. Com relação aos Estados Unidos, é importante a gente dizer o seguinte, nós tivemos dois momentos. O primeiro foi quando o Lula ganhou, o presidente dos Estados Unidos era o Bush. E o Lula se reuniu com o Bush naquela época e o Bush convidou o Lula para participar da guerra do Iraque. Qual foi a resposta do Lula? Que ele achava que o Brasil tinha uma guerra principal, que era contra a fome, e que se o Bush quisesse fazer essa guerra, o Brasil não participaria. O Bush, inclusive, ofereceu que as empresas brasileiras participassem na reconstrução do Iraque e o Lula falou que ele nunca tinha se encontrado com o Saddam Hussein, não tinha nada contra o Saddam Hussein para fazer uma guerra contra o Iraque. Resultado, o Brasil não apoiou a guerra do Iraque e o Brasil teve uma posição muito firme junto naquela época com a Alemanha, junto naquela época com a Rússia, junto com a China e junto com os países que se opuseram, porque naquela época o Brasil cumpriu uma participação provisória no Conselho de Segurança da ONU, como membro provisório. Bom, o Brasil, ao longo da gestão Lula e Bush, não tiveram grandes problemas. Os problemas entre o Lula e os Estados Unidos foram principalmente na gestão do Obama. Então, na gestão do Obama, quando o Brasil descobriu que tinha o pré-sal, os Estados Unidos reativaram a quarta frota. Ao longo dos anos aí do Bush, depois do Obama, várias bases militares foram instaladas na Colômbia. E também nós tivemos uma série de posições ali que o Brasil se opunha aos Estados Unidos, como por exemplo, o Brasil se opôs ao golpe em Honduras, depois ao golpe no Paraguai e posteriormente os Estados Unidos estiveram por trás da Operação Lava Jato, que tanto prendeu o Lula quanto desmantelou a indústria do Brasil. Um outro acontecimento também muito importante do governo Lula na política externa foi o acordo nuclear com o Irã.
Isso, naquela época, o Irã quase foi atacado pelos Estados Unidos. E na época, o Irã fazia uma série de questões que eram perfeitamente negociáveis do ponto de vista do seu programa nuclear. E o Brasil, naquela época, com o chanceler Celso Amorim, se juntou com o chanceler turco e o presidente Lula com o presidente turco, e eles conseguiram mediar um acordo entre o Irã e o que seria com os Estados Unidos e com os países europeus e a própria ONU. O problema é que esse acordo que o Brasil conseguiu era exatamente os termos que os Estados Unidos propunham, só que ele tinha sido proposto pelo Brasil. E por isso o governo dos Estados Unidos ficou furioso e não aceitou os termos do acordo. E o acordo que eles fizeram posteriormente foi muito pior. Por quê? Porque naquela época o protagonismo do Brasil estava em ascensão, a ponto de a revista britânica The Economist ter feito uma capa em que a imagem do Cristo Redentor aparecia decolando como se fosse um foguete, dizendo: o Brasil decola. Era isso que a gente via no Brasil naquela época. E era por isso que a política externa do Lula era extremamente respeitável e colocava o Brasil num patamar de reconhecimento entre as nações do mundo. Tem alguns assuntos aqui que eu gostaria de trabalhar, mas eu quero fazer aqui uma conclusão, porque esse vídeo já está ficando muito longo, e dizer o seguinte. Basicamente, o Brasil tinha dois eixos, um eixo de relações horizontais e um eixo vertical. O Brasil articulava sabiamente esses dois eixos, contrabalançando a força dos Estados Unidos com a da China e da Rússia, e ao mesmo tempo também jogando com a Europa e tendo uma relação de igual com os países do Sul. O Chico Buarque resumiu perfeitamente a política externa do Lula. O Brasil, ele não falava mais grosso com a Bolívia e nem fino com os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil era um país respeitado e respeitador no cenário internacional. Tanto que o Lula conseguiu reeleger a Dilma e, ao longo do governo da Dilma, houve uma série de questões que a gente deixa para outro vídeo. Quanto ao que poderia ser um novo governo do Lula, o que eu posso dizer é o seguinte: num vídeo futuro a gente vai analisar o programa da política externa do Lula proposta no seu programa. Só que isso a gente precisa fazer com fôlego e a gente precisava fazer esta revisão para poder dar esse passo. Então agora eu vou pedir para você, curta, comente, compartilhe. Deixa aqui a sua opinião, porque eu também quero saber o que você acha que foi a importância e os aspectos centrais da política externa do Lula no passado, e eu quero saber o que você quer que o Lula faça agora, no futuro, caso ele seja eleito. Então, siga o nosso canal e nos ajude a difundir esse conhecimento de qualidade para que continuemos com esse projeto deste canal. Então, um abraço e até a próxima. Seguimos em frente e viva o Brasil!